Boa noite. Boa noite a todos, as pessoas que estão presentes, as pessoas que estão online. A Alessia já vejo que também já está aqui entre nós. Bom, caminhamos então para a terceira preparatória da nossa. Está fazendo o mesmo barulho, né? Das nossas jornadas do Instituto e da escola, que tem como tema Desejo Mostra Sua Cara, né? Essa atividade preparatória é uma atividade em conjunção como atividade de biblioteca, da qual nós fizemos um cartel para trabalhar as referências centrais que estão articuladas exatamente à jornada e a comissão científica das nossas jornadas, né? Hoje, então, nós iremos trabalhar o último eixo da jornada, que é o desejo e sua interpretação, e tomamos no cartel de biblioteca justamente a obra de Jacques Lamillé, O Desejo de Lacan, né? Então, hoje vamos ter a Alessia Fontanelli trabalhando justamente o terceiro eixo e nós aqui como agentes provocadores dessa referência central de Miller para trabalhar o desejo de Lacan. Bom, algumas palavras que antecedem. Vocês têm pouco tempo ainda que resta para que vocês façam as inscrições da jornada que acontece já no dia 3 e 4, né? Acessem o site, aproveitem para fazer as inscrições, que em breve já estaremos com o bloco na rua, a coisa já acontecendo. Estamos preparando aí algumas coisas com relação à nossa jornada. Vai ter uma livraria que eu não posso abrir muitos detalhes ainda, mas que vai ter também venda de alguns livros antigos aqui da sessão, em preços bacanas, e que vocês vão ter acesso, né? Uma bibliografia interessante também. Bom, a escolha dessa referência de Millet, ela veio justamente a partir também da comissão científica. A gente pegou desse livro, que é uma relíquia, o Luiz Felipe estava mostrando aqui, inclusive que alguns de nós só temos o PDF desse livro, mas nós temos aqui na seção ele físico, que é quase que de fato, uma relíquia, né? E a gente vai trabalhar especialmente a terceira parte dessa conferência de Millet, né? E que a gente vai trabalhar justamente a questão do desejo e sua interpretação. Alguns pontos no cartel surgiram que serviram para a gente como certos orientadores. Quando o Millet vai trabalhar justamente a questão do desejo, ele traz para primeiro plano a questão do objeto A e do objeto causa. E para isso, a gente já reverbera um pouco da própria entrevista de Napastec, que trouxe para a gente aqui, e eu acho que saiu em algum desidério, em alguns dos nossos boletins, que para interpretar, no número um, Luiz Felipe está me falando aqui, que para interpretar o desejo, para pensar o desejo da interpretação, nós teríamos duas vias possíveis, né? Uma via do significante e uma via do objeto. Então, a gente, de alguma forma, se debateu aqui, pensando a, o limite pela via do significante e como pensar a interpretação pela via do objeto. Para isso, é preciso pensar um certo descentramento, né? Que a própria noção de si mesmo vai trazer com o objeto A. Então, o nosso cartel é composto por Graziela Pires, Milena Nadier, Daniela Lima, Rafael Chaves e eu como mais um. Cada um tem a sua produção e que vai trazer aqui como uma certa provocação para pensarmos o desejo e sua interpretação. Obviamente, numa articulação com o eixo, que vai trazer no desejo e sua interpretação a questão da metonímia do desejo como reconhecimento do outro e do desejo no último ensino, na sua articulação com o gozo. Bom, me lembrem a ordem, porque eu já não lembro mais como era. Rafa- Eu sou a última. Bom, eu passo diretamente a palavra então para Rafael Chaves. O título da minha provocação de hoje, interpretar com A, o que isso nos diz sobre o desejo. A partir da descoberta do inconsciente, Freud localiza uma inadequação entre o homem e o mundo, apontando para algo que não há compreensão. O campo do sentido se revela como pura aparência, conforme aponta o adágio freudiano. O eu não é senhor da sua própria casa. Utilizando a analogia freudiana entre o cavalo e o cavaleiro, e representa o movimento da dinâmica psíquica entre o id e o ego, por mais que o cavaleiro
representante do nosso eu, tente domesticar o cavalo, representante do id, há sempre um fracasso constante. A despeito da galhardia do cavaleiro, esse cavalo parece ser indomável. Isso fica patente na leitura do texto, análise terminável e interminável. Na medida que o eu tenta integrar as moções pulsionais, tentando domesticá-las totalmente, revela-se o fracasso. Vejam, o significante fracasso se sobressai nesse preâmbulo, e é diante desses restos que Lacan vai extrair sua invenção, o objeto A. No seminário proferido por Miller, no terceiro encontro do campo freudiano, O que pode um analista, ele comenta sobre o ímpeto da cultura ocidental de relacionar o sujeito a uma identidade. Cito Miller. Isso é a captura do ser humano a partir do discurso do amo. A obrigação de ser um. Arriscaria em dizer que essa lógica tem sido muito bem propalada no discurso contemporâneo, com alguns signos que ganham peso e consistência, como, por exemplo, ser feliz, nas etiquetas diagnósticas, eu sou minha própria empresa e etc. Imbuídos nesse enxame de significantes amo, Miller traz um ponto de inflexão, no mesmo seminário. Pode-se dizer, então, que Lacan deslocou o si mesmo do eu para esse resto. A verdade do ser não é do domínio do eu. Esta pode ser a verdade, sim, do ser consciente, a verdade da ordem social. Em psicanálise, porém, o ser, o si mesmo, é o resto, e é no resto que se concentra o que o homem tem de gozo. É neste lugar que se concentra e que é, de certo modo, o verdadeiro amo. E neste resto, é para este resto que na realidade se vive. E esse resto, de derrisão que Lacan apontava a causa de desejo, onde o si mesmo se busca. Mas o ensinamento que a clínica psicanalítica nos transmite é que o neurótico nada quer saber sobre os restos. Embora Lacan tenha reconhecido o desejo enquanto desejo de reconhecimento, por vezes o neurótico confunde o que deseja com o que o outro lhe demanda. Dito isso, fica em evidência algo que não se transmite, um resto que resiste à tradução, mas singular ao sujeito. Portanto, a interpretação analítica não visa o possível de uma tradução, mas o impossível, isso que é irredutível, a qual chamamos de resto. Vislumbra-se no horizonte uma redenção, através dos dejetos. Advertidos disso, já não se interpreta como outrora. Não cabe ao analista, o praticante, trazer à tona a verdade do sujeito. Como destinatário das palavras proferidas pelo analisando, a interpretação se dará a partir da abertura do intervalo, S1, S2, por ação de uma articulação significante singular que suspende por um instante a significação. Conseguinte, a análise permite, segundo Marcos André, um espaço entre duas linhas, onde sua fração mais singular virá se aninhar. O mais surpreendente é que, mais que uma vez aberto este espaço, ele começa a contar histórias, ou seja, aberto o inconsciente, não cabe ao analista interpretar o inconsciente. A interpretação é do inconsciente. O analista apenas dirige o tratamento. Aqui, a interpretação analítica localiza o sujeito. Nesse ponto, o status da interpretação permite prosseguir com o texto do analisando e colher seus efeitos. Entretanto, na medida que o sujeito toma a fala e marca o lugar da ânsia, através da associação livre, demarca também o resto, um ponto de opacidade na dialética do desejo.
Com efeito, caminhando para uma outra visada, no que diz respeito à interpretação, trata-se de operá-la em direção ao objeto A, mais de gozo e causa de desejo. A interpretação, nesse sentido, intui justamente descolar o sujeito da sua relação de gozo, para além da fantasia, onde está instalada sua libido. Uma interpretação que vá para além do princípio do prazer. De acordo com essa lógica, a função de corte vai na direção contrária às repetições inconscientes. O que jaz na interpretação como corte é aposta em desfazer os laços significativos, introduzindo o sem sentido na possibilidade de que algo novo possa advir. Obrigado, Rafael. Eu vou deixar para fazer pequenos comentários no final, para a gente incitar um pouco de conversação que for possível aqui. Graziela Pires. Boa noite. O que resta de si mesmo? A psicanálise, ao longo de sua história, desafiou muito dos conceitos tradicionais sobre o si mesmo. Em O Desejo de Lacan, do Millet, é possível uma rica interseção entre o eixo 3, que trata do desejo e sua interpretação, e a abordagem de Lacan sobre o si mesmo. Aqui tento explorar como esses pontos se relacionam para mim e como Lacan subverte as concepções convencionais de si mesmo no seu ensino. Objeto A e o si mesmo. Millet, na parte 3 do livro, nos aponta um Lacan que introduz o intrigante conceito de objeto A, como um novo sentido do si mesmo. Aqui, ele desafia a noção tradicional de que o si mesmo é uma entidade fixa e estável. Em vez disso, ele sugere que o si mesmo pode ser encontrado na relação complexa com esse objeto A. Isso nos remete à famosa máxima socrática: conhece-te a ti mesmo, mas com uma reviravolta. Em vez de se concentrar em uma busca estática por identidade, Lacan nos convida a explorar a dinâmica do desejo em relação ao si mesmo, nos diz Millet. Um paciente em análise pode não alcançar seu verdadeiro si mesmo se ainda estiver preso aos significantes amo, os padrões convencionais e expectativas sociais que moldam nossas vidas. Nesse sentido, a psicanálise emerge como um processo de desconstrução do si mesmos convencional. O verdadeiro si mesmo só pode emergir quando nos desvencilhamos dessas amarras da pergunta endereçada ao outro: que foi? Esse ponto me remeteu a um recorte do eixo 3 da jornada. Lacan, abre aspas. Lacan, por reconhecer o desejo como desejo de ser reconhecido pelo outro, o articula ao campo da linguagem, ancorando-se no significante e, por isso mesmo, abre asas para a interpretação. Ele construiu, a partir do Seminário 6, o desejo e sua interpretação, um grafo que passou a ser reconhecido como grafo do desejo, tomando como base a cadeia significante, S1, S2, a qual o sujeito biológico estaria submetido. Fecha aspas. Enquanto a filosofia socrática, com seu lema Conhece-te a si mesmo, lançou as bases para a reflexão sobre o si mesmo, Lacan argumenta que sua abordagem difere substancialmente. Enquanto Sócrates sugere uma busca do si mesmo por meio da linguagem e do diálogo, Lacan nos encoraja a mergulhar profundamente nas camadas do desejo inconsciente para encontrar uma versão do si mesmo que transcende o óbvio. Faço aqui uma outra costura com o eixo. Por mais que as ações pareçam ir no sentido daquilo que o sujeito pretende querer, o que ele quer não é o que deseja. E aqui reside a tragédia do neurótico, ao confundir o que deseja com o que o outro lhe pede. Ele instala o mal-estar. Como interpretar o desejo se o desejo é um desejo de ser reconhecido pelo outro? Fecha aspas.
Lacan desafia a dicotomia ocidental, onde concebe a alma ao si mesmo, separando-a do corpo, argumentando que o verdadeiro si mesmo não pode ser separado do corpo e do desejo. Ele nos lembra que somos seres de desejo encarnado. Freud destaca a luta do eu para dominar a pulsão, um conflito semelhante à dinâmica entre o significante amo e o significante escravo que Lacan explora. Essa luta revela a batalha constante para manter uma fachada socialmente aceitável, enquanto enfrentamos impulsos e desejos que muitas vezes estão em desacordo com esses arranjos. A noção de resto, na instância do eu, mencionada por Freud, ecoa o conceito de resto ou dejeto de Lacan em sua teoria. Essa ideia sugere que, independentemente do quão meticulosamente construímos nosso eu socialmente aceitável, sempre haverá elementos indomáveis e indomados. Esses restos desafiam a noção tradicional de um si mesmo completamente controlado e coerente. Millet ainda destaca como os restos, em termos de crenças e mitos antigos, Millet ainda destaca como os restos, em termos de crenças e mitos antigos, continuam a existir, muitas vezes ocultos, e como Freud reconheceu que sempre haverá fragmentos da organização libidinal anterior que persistem ao lado da matriz. Esses restos que Freud descreve como rebeldes são precisamente o que Lacan chamou de objeto A. Lacan desloca o si mesmo do eu para esses restos rebeldes, reconhecendo que a verdade do ser não reside no domínio do eu consciente ou da ordem social, mas sim nesse elemento indomável que é o objeto A. Enquanto a cultura ocidental impõe a obrigação de ser um com uma identidade bem definida, Lacan argumenta que o verdadeiro núcleo do ser humano reside no objeto A, que é onde se encontra o gozo e a causa de desejo. Em última análise, Lacan propõe uma visão de si mesmo como intrinsecamente ligada ao objeto A e à relação com o discurso do analista, em oposição ao discurso do amo, desafiando as ideias convencionais de identidade fixa e estável, destacando como a psicanálise, ao revelar os restos e os objetos A, subverte a lógica do discurso. Obrigado, Graziela. Milena. Perdi a ordem que eu não sei onde eu coloquei. Vamos lá. Boa noite. É isso. Então, dois regimes de interpretação. No argumento para o eixo 3 das jornadas que teremos daqui a um mês, Jordan e Sônia nos dizem que Lacan, por reconhecer o desejo como desejo de ser reconhecido pelo outro, articula-o ao campo da linguagem, ancorando-se no significante e, por isso mesmo, abrindo asas à interpretação. Essa é uma afirmação que deve ser lida a partir de um certo enquadre. Afinal, ela se refere mais particularmente a um tempo no qual a elaboração lacaniana desenhava uma noção de sujeito sem substância, uma falta a ser. E, nesse caso, o desejo de reconhecimento fazia-se como um desejo de ser, algo que se poderia resolver através da validação ou endosso daquele a quem alguém se endereça para que o interprete. É nesse sentido que, em Ser é o Desejo, Millet falará da interpretação como criacionista. Interpretar seria fazer ser. Aqui nos aproximamos da posição de Sócrates, em diálogo com Alcebiades, comentada também por Millet, só que dessa vez em Um Desejo de Lacan. Nesse texto, diante da máxima conhece a ti mesmo, diria hoje aqui, interpreta-te, a saída do filósofo é criar, fazer existir um ser unívoco através da assunção de uma relação de mestria. Ele resolve a divisão corpo e alma a partir dessa relação. Instala a alma como amo do corpo, atribuindo a ela o valor último de si mesmo. Nesse modelo, o corpo figura tal qual um instrumento como tantos outros que há dispostos no mundo. Lacan escreverá essa relação como S1 para S2, ou a relação do significante amo ao significante escravo.
Falar do desejo enquanto desejo de reconhecimento e da interpretação tomando o significante amo do discurso do amo é, então, falar de uma certa obrigação que temos de nos relacionarmos com nossa pessoa, na verdade, a uma identidade. Uma obrigação que deve ser com uma identidade bem destacada, diz Miller. Ora, mas sabe-se desde Freud que esse ideal de unicidade ontológica através de uma mestria é da ordem do impossível. Algo sempre resta, algo sempre escapa do reconhecimento e do ato criacionista da interpretação. Algo que não se faz ser, porque antes existe. Lacan deslocou-se mesmo do eu para esse resto. E nesse movimento deslocou também o reconhecimento do desejo à sua causa, reposicionando o ponto da aplicação da prática analítica do desejo para o gozo. Miller nos diz: a tese de Lacan é que o discurso do analista introduz uma subversão desse si mesmo. É outro si mesmo que alguém encontra a partir de uma análise. É seu próprio si mesmo que encontra, mas não o do significante amo. Assistimos então à abertura para um outro modo de pensar o desejo e sua interpretação, que todavia não anula o primeiro. Sim, a elaboração e a interpretação de reconhecimento restam preservadas. Permanecem em nossa prática cotidiana quando interpretamos um sonho, por exemplo. Porém, para além desse modo interpretativo, hoje já nos é possível articular algo que se faz a partir de uma opacidade irredutível da relação do sujeito com a língua. Algo que se faz não pela via da elaboração, mas sim da perplexidade. Um outro regime da interpretação que incide não sobre o desejo, mas sobre a causa de desejo. É uma interpretação que trata o desejo como defesa, trata a falta ser como uma defesa contra o que existe. Aquilo que Freud abordou por meio das pulsões e que Lacan nomeou de gozo. Quem sabe, então, possamos voltar a discutir os efeitos dessa virada na jornada que se aproxima. O eixo 3 realmente parece um bom convite para essa tarefa. Obrigado, Milena. Daniela Lima. Boa noite. O título do meu trabalho é Equivocar a Interpretação. Ao longo das preparatórias, vimos que na teoria lacaniana, o desejo está articulado sobremaneira à questão sobre o desejo do outro. Que queres? Trata-se de um X, um enigma impossível de ser dissolvido, visto que não existe um significante ou objeto que obture a falta no outro. Entretanto, poder colocar em jogo esta questão é parte fundamental de uma operação constitutiva do sujeito que o inscreve na dialética do desejo. A resposta à pergunta "que queres?" implica uma interpretação do inconsciente que organiza a fantasia, ao construir um remendo ao furo estrutural presentificado pelo S de abarrado. Gerardo Arenas nomeia esta resposta de significação desiderativa, que comporta o equívoco e o engano próprios ao simbólico. O testemunho de passe de Maurício Tarrabi permite-nos acompanhar os efeitos da significação desiderativa e suas incidências no sintoma. Quando criança, ele sofria de uma fobia, e aos 5 anos, sua mãe lhe leva a um psicólogo numa instituição de reabilitação para crianças vítimas de paralisia infantil. Ao longo de sua vida, experimentavam a sensação contínua de fatalidade, que fazia ressoar a equivocidade de seu nome, Maurice, Maurice, Maurice. Havia ainda um medo de morrer jovem e de contrair uma doença incapacitante, vestígios de sua interpretação sobre o desejo materno. A mãe o quer enfermo. No eixo de hoje, Iordan Gugel e Sônia Vicente destacam a articulação do desejo de reconhecimento ao campo da linguagem, que o torna, a um só tempo, enganoso, lábil, indestrutível, indomável, errante e, por isso mesmo, interpretável. E aqui reside a tragédia do neurótico. Ao confundir o que deseja com o que o outro lhe pede, instala o mal-estar.
O título do eixo, Desejo e sua interpretação, já nos introduz o equivocidade. Quem interpreta? Em Adeus ao Significante, Miller argumenta que a interpretação é do próprio inconsciente. A interpretação do analista é secundária e visa separar significante e significado por meio da equivocidade. Assim, Millet sustenta que a interpretação do analista vai contra a interpretação do inconsciente, para romper a consistência de sentido e ocasionar uma perda de gozo. É pela via da interpretação como equívoco que o sentido estanca, ao reenviar o falacê ao mal-entendido fundamental e, assim, apontar para o desejo. Nessa direção, em O Desejo de Lacan, Millet avança até o ponto em que a interpretação do analista visa separar o significante mestre do objeto A, enquanto consistência de gozo. O A é o resíduo, dejeto, aquilo que não entra na dialética do desejo e presentifica um ponto de opacidade. Tu és apenas isto e não mais que isso, que diz do modo de gozo do falacê e testemunha que o mais importante na interpretação não é a síntese, mas incidir sobre o resto rebelde à síntese. Assim, Millet articula o desejo à questão. O que podemos fazer com nossos dejetos? Questão que interpela o falacê, que não encontra garantias no outro, mas que experimenta o soar e o ressoar de um furo, numa abertura à contingência e à função da causa. Obrigado, Daniela. Bom, é, tem algumas considerações, mas eu acho que eu posso deixar para depois da fala de Alessia, a gente faz uma conversação mais ampla, para que a gente não perca também. A Alessia ficou responsável por trazer a apresentação do eixo, esse 3, do qual nós estamos aqui nos debatendo com a referência também, para poder animar um pouco a conversa. Alessia, passo a palavra para você então, faço alguns comentários ao final para animar um pouco aqui a nossa conversação. Tá certo. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a iniciativa da biblioteca, né, especialmente Rogério, para a proposta dessa articulação, né, entre atividade de biblioteca e atividade preparatória da jornada da DBP Bahia e o Instituto. Gente, eu cheguei péssima de gripe. Acho que eu boa parte da sessão. Mas aí vocês vão ter paciência um pouquinho com a rouquidão. Eu acabei não trazendo a leitura da discussão, né, do argumento aí do eixo 3. Trabalhei um pouquinho, fui além. Tá? Vocês me colocaram a trabalhar também. Né? Isso me provocou trazer algumas questões para a gente começar a conversação. Né? Nos interessa saber se a experiência analítica modifica algo na relação com o desejo, e nessa direção, a comissão organizadora privilegiou, no terceiro eixo, a vertente do desejo e sua interpretação. No seminário Ser 1, Millet afirma que o núcleo de nosso ser é da ordem de um desejo que permanece impossível de se apreender e de se conter, o que nos leva a interrogar. É possível interpretar o desejo? Lacan nos indica, em A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder, que a interpretação não incide sobre o desejo. Ela incide sobre o desejo e não sobre a demanda. A interpretação ela aponta a falta que o desejo, como efeito da metonímia significante, sustenta, essa falta que se sustenta aí, né, nessa metonímia significante. Interpretação, né, aqui ela deve desdobrar a virtude alusiva da palavra para reencontrar o horizonte desabitado do ser. Isso é Lacan, né, na direção do tratamento. A interpretação do analista teria, portanto, a função de manter a lacuna entre desejo e demanda, né, imaginário e simbólico, e consiste fundamentalmente em relançar o desejo. Segundo Laurent, qualquer demanda implica uma escuta, e a resposta do analista jogará nesse registro da demanda para poder, né, respondendo assim, à margem dela, para poder fazer ouvir naquilo que é dito
o que excede a intenção daquele que sustenta o seu dizer. Desse modo, a escuta silenciosa permite discernir o lugar do desejo, que no discurso permanece ignorado. Esse lugar do desejo, assim localizado, aponta a fixação de gozo que se apresenta na queixa. O que marca a entrada na análise, a efração do gozo que perfura a homeostase do corpo, a ruptura da ordem discursiva pela qual as significações se sustentavam previamente. Entretanto, a escuta analítica não fica paralisada em seu silêncio, pois a função de interpretação, nas palavras de Lohan, é ajudar a manifestar a dimensão do desejo para além da intenção e de uma pulsão acéfala. Se a interpretação freudiana é fundamentalmente uma tradução que se detém quando decifra o sentido sexual de mensagem inconsciente, podemos dizer, com Miller, que a interpretação lacaniana vai mais além do sentido sexual ao apontar para a inexistência da relação sexual. Ela traz, portanto, a marca de um impossível de dizer. Sem dúvida, o que a distingue não é a decifração, mas antes a revelação, ou seja, ler o que é impossível de dizer mais além da repressão. Em outras palavras, o último ensino de Lacan promove o declínio da interpretação-tradução, que tem efeitos de sentido para privilegiar a interpretação assemântica, que remete à opacidade do gozo. É no entrelaçamento entre a interpretação-tradução, que joga com o sentido, e a interpretação-corte, que joga com a matéria sonora equívoca, que encontramos a passagem entre a interpretação que dá sentido e seu avesso. Miller tira consequências dessa nova visada e propõe a expressão inconsciente intérprete. Sua tese é que o inconsciente interpreta. Conforme afirma, a tarefa de interpretar não cabe ao analisante, nem à pessoa da analista, senão ao inconsciente. Com efeito, o inconsciente nunca fez outra coisa além de interpretar e o faz melhor do que o analista, que por sua vez se cala. Abre-se aqui o princípio de um novo narcisismo e a via da identificação ao sintoma. Diante disso, quem dirige o tratamento? Qual o lugar do analista? Miller nos esclarece que, paradoxalmente, o inconsciente não só interpreta, como também quer ser interpretado. Acaso ele não se oferece para ser interpretado se o desejo inconsciente do sonho não fosse, na sua fase mais profunda, desejo de ser interpretado? Assim não existiria, se não fosse assim, não existiria analista. Nessa prática que aponta ao sintoma, a interpretação analítica faz limite ao monólogo autista do gozo, ou seja, ela introduz um impossível. Mas como se pode tocar esse limite? Com efeito, o que poderia oferecer a psicanálise agora que a orientação lacaniana se depara com o acionamento da função da interpretação, desejo do analista e domínio do gozo sobre a vida libidinal? Muitas questões se abrem, esperamos a contribuição dos membros e dos associados do IPB a partir das questões colocadas por cada um dos eixos da jornada. Os dados estão lançados aí, estão todos convidados aí, para participarem, para fazer as inscrições, para estar junto com a gente nessa conversação, tentando trabalhar um pouco a questão do desejo, mostra a sua cara, em tempos de um rechaço do inconsciente, de acontecimentos do corpo e tantas outras questões, mutações aí do laço social que trazem implicações aí para a clínica analítica. Mas é isso, para a gente começar aqui a conversação.
Obrigado, Alessia. O problema é que quando faz esse barulho, a gente só ouve aqui, porque quem está lá no Zoom não ouve nada desse do ruído que a gente está fazendo aqui. Bom, a gente está aí com uma gama interessante de coisas para pensar a partir do desejo. Uma questão que de alguma forma transitou aqui a produção e a discussão no cartel, e me parece que a Alessia também traz isso, a gente pensar o desejo e sua interpretação numa vertente, digamos, freudiana, numa vertente lacaniana, né? Se a gente pensa mais além da decifração, o que de alguma forma Freud traz, e a Alessia traz isso também, é que pela via freudiana a interpretação tem a ver com o sentido sexual. E Lacan, ao se pautar na impossibilidade da relação sexual, aponta a interpretação para o mais além desse sentido. Melé também traz um pouco disso na interpretação pelo avesso, né? E mais além do campo da sexualidade. Agora, me parece interessante pensar nessa perspectiva quando a gente caminha mais para o último ensino de Lacan, como sustentar a questão do desejo ainda no último ensino, né? A máxima de que o desejo é o desejo do outro, o desejo é o desejo de reconhecimento, traz a gente na via do significante, da coragem da linguagem, do que voa e do grafo do desejo, que são, de alguma forma, terminologias onde a gente se ancora muito bem no primeiro ensino. Se a gente vai pensar na primazia do gozo, onde de alguma forma me leva trazendo para a gente o si mesmo, o conhece-te a si mesmo pela via do objeto A, para mais além da relação mestre-escravo, né? Significante amo, significante escravo, enfim. Aí se introduz uma outra coisa para a gente pensar, né? Aí eu vou trazer algumas ponderações aqui que, de alguma forma, essa é uma discussão geral e isso também me causa para pensar a questão do desejo mostra sua cara na contemporaneidade, mais além de 70, né? Passado o tempo aqui, é, frente a essas questões da contemporaneidade, que a Alessia marca também, que me parecem importantes, a gente pensar, bom, o Lacan fez estava tentando evitar o termo evolução, mas ele caminha no seu ensino para uma outra perspectiva, né? Para um outro que devanece. Então, como pensar o desejo frente ao outro que perde uma ele sai de uma certa potência simbólica para cair numa consistência lógica. O outro se constrói, cada um constrói um mundo. Né? Rafael traz alguns pontos importantes, que é para pensar a interpretação pela via do A, né? Ou seja, com o que resta. Como pensar o desejo pelo A e A, mais vinculado à questão da causa, ao furo, né? Não necessariamente pela via do significante. Tem um ponto que Rafael traz que eu acho que é muito bacana, assim, e que ele puxa isso de Millet, é de pensar a interpretação pelo hiato do intervalo S1, suspensão da significação, e traz, eu acho que eu destaquei essa frase, Rafael, porque eu acho que é uma frase boa, assim. Interpretar o desejo, ou dessa via, a gente consegue fazer uma localização do sujeito. Ou seja, a interpretação analítica localiza um sujeito, né? Quando a gente pensa que localiza o sujeito, a gente vai pensar que localiza o sujeito também na sua relação, tanto de evanescência, mas dentro do significante. Localiza o sujeito no intervalo, ali onde ele pode aparecer. Fiquei me perguntando se localizar o sujeito, Rafael, seria justamente localizar o sujeito como efeito da causa. Ou seja, não é mais pensar um sujeito na relação com A, mas o sujeito que é causado por A. O sujeito que surge em decorrência de A. Né? Então, dá um maior relevo à questão do objeto, né? E que foi o que a gente discutiu de alguma forma nas outras preparatórias, como objeto causa antecede tudo. Então, deixo aqui para a gente poder pensar, não necessariamente para responder, mas para a gente pensar um pouco. Graziella também traz a questão do si mesmo, né? Trabalha um pouco por essa vertente, a subversão da psicanálise, né? A partir de Freud, Lacan, enfim, e vai trazendo isso daí. Traz, acho que de alguma forma a gente discutiu aqui, que os trabalhos discutem um pouco isso, que o neurótico confunde justamente o desejo com o objeto visado pelo outro, aquilo que o outro lhe pede, como tem essa mistura aí. E aí traz um ponto que eu acho que é importante, assim, que a Graziella traz, me parece que é de Millet que ela busca, assim, que somos seres de desejo encarnado, né? Eu reportei essa frase porque eu acho que é uma frase boa, assim. Eu estou dando relevo justamente à questão do encarnado. Aí a gente não pensa mais, talvez, a linguagem como esse parasita onde tem um real de corpo, mas encarnado já junta as duas coisas. O desejo encarnado é justamente juntar o impossível
no corpo e não como uma linguagem parasita, né? Eu fiquei pensando se aí seria a gente pensar o desejo encarnado como um novo modo de se aproximar desse objeto causa, o desejo encarnado, né? Mais além da tela da fantasia. Aí eu fiquei bugado aqui, mas aí eu acho que a outra questão tem a ver com o que eu vou trazer para a Milena também, porque aí para a gente poder conversar assim. Se o desejo passa, né, pela ontologia, pelo ser, né, que você trabalhou isso inclusive pelo o ser, o desejo de inglês, né? Você trabalhou com essa referência, que é uma referência importante. Você está justamente que há o princípio da ontologia e a existência, né? São duas vertentes distintas. Eu fiquei me perguntando se pela via do desejo, ontologia, conseguiríamos alcançar algo pela interpretação da existência, né? Se a gente se forçar demais pensar isso, a interpretação analítica visando o furo como algo que vai mais além do reconhecimento, alcançando talvez algo da existência, né? Aí eu fiquei pensando também se a gente poderia pensar, se a gente fala do amor mais digno, se haveria nessa vertente um desejo mais digno, ou seja, um desejar distinto em um outro momento, em uma outra passagem. É... Daniela puxa justamente essa questão do furo também e da equivocação da interpretação. E que eu achei muito bom, quando ela traz a interpretação iterativa, traz o caso específico do relato de paz, que eu acho que é ótimo para a gente pensar aqui. Traz a mesma questão que a Alessia trouxe, afinal de contas, quem interpreta, né? Se o inconsciente é intérprete, a analista faz o quê? Uma interpretação ponderada, né? O que é que está em jogo ali na interpretação do analista, né? É, Então, o que eu achei interessante que ela traz, e acho que a Alessia também, aí acho que já conversa um pouco, é que a interpretação do analista ela vai contra a interpretação do inconsciente, né? É preciso fazer uma torção aí, para ir numa outra direção. Não só retraduzir o inconsciente, mas ir para um outro lugar, né? Ou seja, aí me parece, eu queria conversar um pouco com você, se é justamente aí, equivocando o inconsciente, ou trazendo o inconsciente como o próprio equívoco, que a gente pode trazer algo do real do inconsciente. Não do inconsciente transferencial, mas do inconsciente na vertente real. Alessia, eu queria, se você puder entrar na conversa aqui também. No final das contas, gente, tudo que eu estou falando aqui é a gente pensar o desejo pela vertente do gozo e do objeto A, né? Eu A gostei gente vai muito pensar. dessa ideia aí que você questiona sobre objeto, como é que pensa isso a partir do Santome e a articulação dos nós, né? Se ainda é pertinente falar em desejo. Eu achei uma colocação do Miller falando que o objeto A está no enodamento aí dos três registros. Então, assim, é como está inserido furo em cada um dos registros, né? Na nó borromiano, né? Permitindo, quando o furo está inscrito aí, cada um dos registros, possibilita outra articulação, né? Novas articulações entre o gozo e o desejo. Então, assim, o desejo ainda permanece silencioso, como uma máquina aí silenciosa, causando, né, os sujeitos. Eu acho que ainda permanece por aí. E acho interessante discutir, eu acho que isso apareceu bem nos trabalhos, essa questão do inconsciente, né? Do trabalho do analista e contra o inconsciente, nessa vertente do sentido. Né? Se a gente está na dimensão do objeto, a gente está na dimensão da letra, do que se escreve, né? Sem sentido, né? Na impossibilidade aí de uma significação. Eu acho que é por aí mesmo. Gostei muito dos trabalhos. Newton estava querendo fazer uma pergunta, tinha levantado a mão. Newton. Eu tinha levantado a mão, mas depois eu percebi que eu levantei cedo demais. Veja, eu fiquei interessado sobre essa dimensão do equívoco, da materialidade sonora, sobretudo nesse movimento que a mesa, de algum modo, fez desde o princípio entre desejo e dejeto. São Uhum. palavras que soam próximas, mas que implicam uma certa torção. Que torção seria essa entre o desejo, seja lá o que isso seja, e o dejeto como experiência, análise? E aí eu me servi de um mínimo equívoco que fez para mim quando Gabriela falou que voe, que eu estava habituado a escutar que voe. E quando ela disse assim, que voe, eu disse, opa,
Se trata da virtude alusiva da interpretação, aqui a Alessia menciona, que é uma das vertentes da interpretação que permite que a letra voe. Por outro lado, e esta báscula que interessa a mim destacar, o que voe, que isso voe, siga lá, inconsciente intérprete. Tem uma outra báscula, que é o que voe, que Lacan vai buscar na literatura italiana com Casotti, que é uma manifestação angustiante da presença demoníaca, o diabo de Casotti. Então, há uma dimensão dessa experiência que cruza o desejo com a dimensão da angústia. Ora, o analisante é destinado que está a abrir asas sobre essa virtude alusiva do que voe, voará a partir desse ponto, ancorado neste ponto do que voe, que é uma dimensão que o analista também encarna. Por isso que o objeto causa tem mais de uma dimensão. E essa movimentação aliterativa já passa a ser uma movimentação que se fixa sobre uma determinada ancoragem. E essa ancoragem é uma ancoragem que perpassa a experiência da angústia. Justo esta angústia, que é o que recobre a dimensão, ou melhor, que opera como perplexidade ou como recobrimento da dimensão traumática. Bem, neste movimento de voo da letra, que algo vai se desenhando aí, esta vai se processando uma desidentificação desta identificação, desta localização que o analisante empreende em fazer neste voo. Na medida em que ele vai tentando localizar isso, ele vai se desidentificando. E quando ele se desidentifica, a dimensão desiterativa, para retomar o que a Daniela trouxe, abre um hífenzinho, se torna desiterativa. Algo itera, descolado das identificações que o sujeito pode produzir. E é esta dimensão iterativa da causa que eu penso pode ser lida na dimensão do dejeto, e aí não se trataria, Rafael, para mim, de redenção pelo dejeto, mas sim de salvação pelo dejeto. Há uma sutileza que em outro momento a gente voa junto sobre essa. Mais inscrições? Eu queria, me lembrou uma coisa, essa questão, né, da inscrição, da semântica, monofonia, talvez seja um pouco raso demais, superficial, mas me dá uma ideia, eu acho que facilita para a gente compreender. Eu não sei quem viu Nossas Inquietudes, que é um documentário que as pessoas fazem análise, cada um falando de um pedaço, e tem Gerard, que vai falar de que ele ficava constrangido de ver adolescentes, quase crianças, e o tesão que ele tinha, que ele ficava incontrolável, e a agressividade pelas senhoras velhas, idosas, que ele tinha vontade de berrar, agredir. E ele vai falar a análise, vai levar alguns anos para consentir com o inconsciente, achava que era coisa de pequeno burguês. E ele vai dizer que, ao final de análise, ele tem um sonho, ele trabalha consertando telhados, e que ele está no sonho olhando um monte de mulheres agachadas plantando arroz. Um Valéry, um vale de arroz. E aí ele se dá conta, quando relata o sonho, de que Valéry é o nome da mãe, e que ele fala assim, que ele não faz análise porque ele detesta arroz, ele nunca comia arroz, mas que a partir desse sonho, dessa homofonia, né, desse Valéry, ele começou a comer arroz, ele não teve mais desejos por adolescentes, quase crianças, e ele via senhoras, tinha vontade de abraçar, aconchegar. Então, algo aí se desfez a partir dessa interpretação do inconsciente aí, no momento que ele traz isso para a sessão com o analista, né? Dessa dimensão do que se escreve sem sentido aí, né? E eu acho extremamente interessante esse exemplo aí. Me permitam só um detalhezinho que me escapou na hora que eu estava falando e que tem a ver com algo que a Alessia disse justamente sobre a questão da letra. O objeto A como causa do desejo. O momento em que Lacan trata disso
do objeto A como causa de desejo, a interpretação como causa de desejo e não mais como virtude alusiva do sentido, ele traz uma experiência de Sérgio Leclerc que tem a ver com um sonho onde um determinado conjunto de letras se condensam e aí Lacan se apoia nesse sonho para dizer uma frase que eu acho seminal para acompanhar essa passagem do desejo ao dejeto. Ele diz assim: o desejo, a interpretação não é aberta a todos os sentidos, portanto, a todos os rastros que o voo da letra opera, mas justamente ao que cai nessa experiência. E aí é que a dimensão da materialidade iterativa joga o seu papel. Eu não pude deixar de agregar isso que me ocorreu bem forte quando eu escutei o que vocês falaram. Luiz Felipe. Olá. Queria agradecer a intervenção de cada um, né, de vocês, de Alessia também, e compartilhar um pouco, entrar na conversa, assim, né? Esse exemplo, eu acho, o que você traz, Alessia, esse exemplo, né, do filme Nossas Inquietudes, eu acho que diz um pouco, responde inclusive um pouco a pergunta que Rogério levanta, né? O que seria isso para além da fantasia e desse modo? E eu acho que quando eu penso, né, isso que Daniela trouxe, e Grazi também, da interpretação contra, né, que a posição do analista, a função do analista faz, inclusive como corte, inclusive sempre me ajuda a pensar que essa interpretação analítica, ela favorece, né, ou é uma aposta para que o sujeito possa se separar do próprio inconsciente. É um corte com o próprio inconsciente, de alguma forma. E o que o efeito disso, assim, na prática, é que se a armação fantasmática e narcísica condensava um certo modo de gozar, um certo modo de fazer circular essa libido, essa separação do inconsciente disponibiliza aquela libido que estava condensada num certo modo de, né, localizar o falo, localizar o próprio gozo narcísico em outras disposições, ou seja, é mais uma disponibilidade da libido que passa por outros lados que não para a armadura narcísica e fantasmática, né? E que o exemplo que a Alessia traz, eu acho que ilustra bem isso, né? Os elementos estão ali, mas a disposição para enganchar na mesma armadura de interpretação, seja fantasmática ou seja narcísica, está menos disponível do que antes, né? E daí fica mais aberta, vamos dizer assim. E isso como efeito da análise, né? Como efeito, inclusive, enfim, da travessia, da fantasia, e o que a gente costuma pensar de um final de análise, né? E eu acho que me acho interessante essa expressão de uma passagem de desejo, né? Que seria desejo de reconhecimento, para desejo de desejar, desejo de manter aberta a ciência com o próprio inconsciente e não se deixar pegar tanto pelas próprias cartas de bananas que cada um carrega, né? Enfim, era isso. Enfim, participar um pouco da conversa. Jordan Gugel. Rapaz, cada vez que a gente ouve, surge mais questões e mais problema para a gente, né? Então, eu tenho um bocado de anotação aqui, mas o que eu queria falar era de algo que eu escutei agora lá na Ana Paul, a partir da Cristiane Alberti, e fazendo uma pesquisa, e uma pesquisa quer dizer, fazendo assim algumas leituras a partir do que eu escutei, nós podemos identificar que em cada seminário de Lacan há como que uma espécie de uma abordagem ou sequencial sobre o desejo ou uma proposta nova em relação ao desejo, né? Então, Milena destacou bem que no que foi feito como uma direção para nós no argumento que foi feito por mim e por Sônia, nós, na verdade, nos fixamos mais nessa questão da interpretação ligada
a função significante, etc., e apontando questões como, por exemplo, dizer que o desejo, sobre a questão da realização do desejo, que é questionável, e finalizamos falando da questão do desejo do analista. E aí, depois disso, eu localizei no seminário 24, o momento de concluir, algo que me pareceu muito interessante em Lacan, que ele vai dizer que, eu anotei aqui, o que define a demanda é que você nunca pergunta, exceto pelo que deseja, passando pelo que você quer. E o que queremos, nós nunca sabemos. E por isso, Lacan diz assim, por isso eu enfatizei o desejo do analista. Então, nós podemos pensar que em Lacan ele parte do desejo do analisando para enfatizar finalmente o desejo do analista, por todas as dificuldades que nós sabemos que se tem com a prática analítica. Primeiro, tomar o desejo como uma falta, né? E aí se interpreta, e aí você, com o significante, tomando a referência ao significante, você interpreta e dá significação, aí Freud é o primeiro Lacan, para chegar a algo do inexorável, que é que nós chegamos à conclusão de que nós todos temos algo da ordem do irrefutável, algo de uma falha. E, portanto, não tem como você chegar a isso, porque não há relação sexual, que é uma outra maneira de dizer também, que não há uma interpretação, ser do desejo ou da linguagem em si, que dê conta disso. Então, Lacan vai enfatizar que, justamente por acontecer isso, por chegar a essa conclusão, que o grande conceito é o conceito de desejo do inconsciente, do desejo do analista, né? Passando, passando, evidentemente, pelo que a mesa toda levantou aí, né? E que o que interpreta é o inconsciente. Então, o analista localiza o sujeito, quer dizer, quando o sujeito comete um ato falho, o que o analista faz? Ele faz uma observação, ele toca, chama atenção. Isso quer dizer o quê? Que está localizando que o sujeito está aí. Mas o inconsciente já interpretou, não é? Então, não precisa você dizer do que se trata aquilo. Então, é, pensando nessa questão do desejo do analista como o confronto com o desejo do analisando. Então, a Cristiane Alberti, ela levanta que quando... Isso foi a maneira que eu escutei, viu? Os colegas que estavam lá também podem nos ajudar nisso. O que eu escutei é que quando um sujeito demanda uma análise, o que quer dizer que já há algo da transferência aí, e quando ele demanda e sob transferência, quando ele começa a falar, nós podemos dizer que temos aí a primeira forma, ela diz assim, a primeira forma da demanda, a primeira forma do desejo do analista. Então, o sujeito já está sob transferência, demanda, e demanda aquilo que o analista nunca vai responder essa demanda dele. Por quê? Porque o desejo do analista é que a análise funcione. Essa é o princípio básico, né? Então, ela diz, a análise está na dependência deste desejo original que implica fazer que a análise aconteça. Então, esse que é o desejo fundamental que vai nortear todo o tratamento. E o desejo do analisando, e aí eu achei também muito interessante quando Rafael traz, porque em relação à questão do desejo do analisando, e essa relação que você faz entre desejo e dejeto, que remete ao texto de Millet, que nós trabalhamos com os dejetos, né? E o que é o dejeto? É objeto A. O que é objeto A? É causa de desejo, entendeu? Então, o que é causa de desejo é a posição que o analista fica para poder fazer análise, para posicionar, para que a análise aconteça. E o que é isso? É o desejo do analista, entende? Então, é todo um trabalho que nós chegamos aí a isso que importa, que é o desejo do analista, né? Enfim, eu não sei se cheguei a dizer o que eu queria. Ah, sim, ainda tem outra implicação, né? Que é justamente que esses dejetos são o quê? É gozo também. Então, depois da noção de gozo em Lacan, o desejo perde seu lugar, que de uma certa maneira o desejo vai perdendo lugar,
porque o gozo passa a ser o mais interessante, né? O mais interessante, o que você mais busca, que é arrefecer esse gozo que o sujeito experimenta e que o incomoda, que o deixa em contraponto e em desarmonia com o outro, etc, etc, etc. Então, o conceito de gozo, de uma certa maneira, minimiza a questão do desejo na direção do tratamento, né? Pablo e depois a Analice. E aí depois eu devolvo para a mesa, viu, gente? Senão as pessoas vão ficar aqui silenciadas a todo momento. M- m- Me veio agora que sobre essa questão do objetual e do desejo do analista, eh, pensando no irredutível e não dialetizável, e entre desejo e gozo, que de algum modo o analista encarna sem confundir, encarna porque se transfere nele aquilo mas que ao mesmo tempo ele não se identifica, entendo aí. O que é não encarnar nem o ideal do eu, nem o eu ideal, nem o supereu, nem o eu do analisante. Então, não responder desse lugar vai. E isso me parece que o que cai, isso que cai de significações, o que serão os restos de gozo. E o desejo resta por sustentar esse lugar sem se confundir com ele. De fato, quando se confunde, se cai a transferência. Então, freudianamente, ao menos isso. Mas em relação à virada, rapidamente me vem a ideia de que toda a clínica do desejo, digamos, a primeira se a outra é a do gozo, a primeira parece que tenta recobrir uma falta, colocar algo aí onde não há. E a outra parece o contrário, retirar onde há um excesso e respirar com o que não há. Me parece que vem uma vez, estamos falando basicamente assim, simplificando. Porque há que deixar-se causar pelo que o sujeito traz, na presença, quando alguém vem, de ser causado por isso, para que isso comece a andar. E algo, trazer a causalidade aí, senão, essa não entendo, né? E vem pela via do não dialetizável, justamente o que não se dialetiza, trazê-lo, tomarlo como causa do jogo. Entendo que vai nessa via. Sí, só mais uma coisinha rápida sobre a questão também, a questão da via do sintoma, que não vai pela via do fantasma, a clínica do sentir, sentir que se tem um corpo, quando você fala do incorporado, o desejo incorporado, o encarnado. O que me veio foi a clínica do sintoma, como em aqueles casos onde não há sujeito suposto saber, mas que algo opera quando se toca algo que faz sentir que se tem um corpo, a importância que isso tem. Enfim. Vai ter de fazer um curso. Oi. Eu fiquei pensando, desde que eu estava escutando aí os trabalhos da mesa, que tem acontecido aí um cuidado em distinguir desejo e gozo, que de fato são coisas distintas. Mas será que são tão excludentes? O que é que eu pensei? Se a gente pensa numa primeira concepção teórica, num primeiro arcabouço teórico, o desejo estava assim, predominando, depois vem o gozo. Mas se a gente pensa numa teoria mais contemporânea, será que o desejo não contém gozo? Esse que eu tenho pensado. TV a cabo. É,
só para bagunçar mais um pouco aqui, a questão do si mesmo e que tem a ver com o objeto A tem a ver também com a frase do que é o próprio analista, que se autoriza a si mesmo, que tem a ver com analisar-se também. Então, essa questão do objeto A causa é o que vai aparecer para a gente discutir aqui. Agora, ainda assim, eu fico com algumas questões, porque se a gente pensa do sentir, que eu acho interessante que o Pablo traz, na perspectiva do Santome com H, me parece que ali Lacan já não fala mais de desejo. Só se a gente pensar pelo desejo encarnado que Graziella trouxe, né? E Milena trouxe um outro ponto também, estou me falando aqui, do desejo como defesa, né? Aí, não sei por onde a gente vai fazer isso, né? Por onde a gente vai pensar. Eu estou mais polemizando aqui, também minha função na mesa é um pouco isso, mas eu vou devolver aqui. Falo isso, Felipe, para bagunçar mais também. Não, eu acho que isso que me ocorre assim hoje, que se a gente vai pensar no percurso de uma análise, por exemplo, para quem chega e procura iniciar uma análise, certamente é porque o desejo, como defesa, perturbou as defesas narcísicas desse sujeito. À medida que a análise vai avançando, vamos dizer assim, o sujeito vai perdendo identificações, perdendo S1, e deixando com que esse objeto A passe a ser um pouco mais agenciando a vida do sujeito, não é que deixa de ser defesa, mas é menos defensível. Ele precisa se defender menos disso que não tem nome, mas que inquieta, disso que não está identificado a um certo modo narcísico, mas que opera na vida. E que daí que vai se mesclando um pouco mais com isso que a gente vai ver depois, com o modo singular de fazer um corpo, um modo singular de fazer laço, um modo singular de estar vivo, né? Pensando aí mais o sintoma. Então, acho que é interessante pensar também no percurso de análise dos lugares que isso vai tendo, né? Em movimento, né? Acho que o mesclando pode virar encarnado, né? Acho que a palavra mesclando vira encarnado. Bom, eu devolvo para a mesa aqui, porque a gente já falou um bocado. É só para. É algo que, enquanto o Pablo estava falando sobre esse objeto, né, no caso, o analista, né? E eu fiquei pensando na questão que, de fato, se trata de um discurso. Quando se trata de um discurso, a gente sempre ouve que, na verdade, o analista faz semblante de objeto, né? E porque é um discurso, ele vai se dirigir para o sujeito que está dividido ali, né? E aí a história começa e que, de fato, quando ele assume essa posição de semblante do objeto, ele tem o desejo que ocorra uma análise, né? Isso nós sempre ouvimos. Para entender essa questão do objeto, porque se não fosse assim, seria um discurso perverso, que também o perverso está ali, naquela posição de gozo no objeto. Não é diferente do semblante de objeto. É o que me ocorre nessa conversa aqui. Vou só pontuar algumas coisas assim que me chamam a atenção. Rogério falou sobre a questão de como ficava a interpretação, né? No depois, me leva a dizer que o nome interpretação não parece adequado, né? E talvez seja isso, porque se a gente está na ordem do existente, interpretar é conjugar sentido, é dar existência. Então, interpretar não faz nenhum sentido se eu estou de frente para algo que existe. De frente para algo que existe, o que eu posso fazer é constatar ou circundar isso de algum jeito, porque está lá, existente. Não precisa vir a ser, nem falta nada para ser, nem nada do tipo. Bom, e aí eu acho que por essa via também dá para pensar essa questão da diferença entre gozo e desejo e pensar o desejo como uma defesa. Porque, nesse caso, o desejo ele vai estar sempre ligado a uma falta a ser. Se eu caminho pela via do desejo, eu caminho sempre apontando que haverá um lugar onde o ser poderá existir, né? E no caso do gozo, isso fracassa desde o início, porque já se trata daquilo que existe, já está lá.
Então, não há algo que vai completar ou que vai relançar, apesar de talvez o ponto de causa ser né, de algum jeito confuso, a dimensão das duas coisas, ela realmente é muito diferente. E aí eu acho que no curso de uma análise, a dimensão que isso toma é bem diferente mesmo. Talvez a gente vá precisando cada vez mais lançar mão do desejo para se defender disso que existe. Mas ainda assim é preciso, né? Porque, do contrário, como continuar vivo por 90 anos sem desejar, concebendo só o furo? Então, acho que é meio por aí. Que foi, né? Que foi. Eu fiquei. Essa parte do desejo encarnado, quando eu escrevi, eu falei, que diabo é isso, né? Voltando à questão do diabo. O que é que isso quer dizer, né? E o tempo inteiro nas preparatórias, essa questão do desejo e do gozo, como a Análise apontou, né? Que a gente ficou tentando discernir o que é uma coisa, o que é outra, certo? De distinguir, para mim, isso se apresentava sempre de uma forma meio moebiana, e não era uma banda de uma coisa e de outra, era uma coisa meio que caminhava junto, caminhava separado, era difícil de, vou usar a palavra, né, de interpretar o que é que era em qualquer ponto. E tem uma frase que eu escutei uma vez que eu acho que me localiza bem entre esses pontos, né? Entre o desejo e o gozo, que é o que é que faz sua carne palpitar? E aí, quando eu pensei quando quando o Rogério falou, automaticamente me veio essa frase de novo, né? O que é que faz a sua carne palpitar? E que é isso, o sentir, e é a partir, e você sente a partir de um corpo. E aí eu fui para duas palavras de novo, que eram que Milena trouxe agora, que é esse ponto do existir e do ser. E aí eu lembrei de algo que eu li no Ser e se eu não me engano, em alguma discussão onde aparece uma frase também que ficou muito marcada para mim, que é o ser é o desejo. Então, onde se existe, não se é. Existe, coisas existem, né? E só é possível ser algo a partir de onde se sente, a partir de um corpo que você desidentifica de alguma coisa e se dá conta do que se é, do que se gosta e do que pode vir a ser, né? Aí eu fiquei pensando, viajando nessas palavras aqui, voando nessas palavras aqui, né? A gente estava, quando estávamos conversando e divagando. Acho que é isso, que é que faz sua carne palpitar, mistura as duas coisas. Porra, não tem coronaridade, né? Que eu fiquei pensada. Eu achei interessante quando o Newton escutou assim algo de um equívoco também entre desiderativa e iterativa, né? Que o desiderativa aponta para o desejo e o iterativo aponta para um também, o um do gozo. Sim. E e a pergunta que Rogério faz, assim, se equivocar o inconsciente traz algo do inconsciente real, eu fiquei lembrando tanto na terceira quanto na O Prazer e a Regra Fundamental, não é, Luiz, o nome do texto? Lacan, ele traz que o sintoma, sem o H, nesse momento da teorização dele, é injetar sentido no real. E a interpretação como equívoco esvazia esse sentido. Então, tem algo de uma certa abertura, que eu tenho lido como uma certa abertura à contingência, que põe também algo aí em movimento, né? Então, o falacer, né, para usar aqui o termo, o falacer vê que algo de uma ficção também perde consistência, né? Aquela ficção ligada ao sentido, que diz também desse choque do significante no corpo, né? Como algo aí ligado ao sintoma. Isso perde consistência e deixa algo dessa abertura aí mesmo para contingência. Eu acho que algo dessa articulação desejo e gozo que a Analícia traz diz também disso, assim, né? Dessa abertura à contingência de uma certa forma de
não sei se articularia a dimensão do amor mais digno também, mas de um outro, de um modo de gozar que se diferencia, já não tem aquele patos, né, que marca tanto o sujeito. Eu acho que esse patos ligado ao significante vai cedendo e vai abrindo mesmo. Eu fui entendendo um pouco por essa via. Enfim. O que me fisgou nos comentários, um de Jordan que ele aponta como uma avisada a arrefecer o gozo. E o Luiz Felipe traz um pouco dessa operação também de descolar o sujeito da sua relação de gozo, é, fez um pouco estabelecer uma linearidade entre os eixos. Porque no primeiro tempo, não sei se vocês se recordam, a gente discutiu justamente o desejo e seus descaminhos. E o desejo comporta um pouco dessa labilidade. Ora, desejo e seus descaminhos, agora a gente discutindo a interpretação. É, e quando a Analícia fala dessa relação entre desejo e gozo, eu enxergo muito mais como o desejo como um veículo desse gozo. Então não tem como pensar algo a par. Então o que me chama a atenção é isso. E quando Milena fala acerca do tema interpretar, uma das referências que eu recorri traz justamente isso, porque quando a gente pensa, o que é que se traduz de um texto? A depender do texto, não tem, sobretudo quando é de um idioma para o outro, não se traduz, tem seus restos. Como uma expressão idiomática, não tem como você traduzir para uma outra língua. Então, aí consiste não, aí a gente pode falar de uma localização do sujeito que tem esse resto. E esse resto ele traz duas dimensões, tanto a mais de gozar como a causa de desejo. Newton e Jordan. Sou eu? Espera aí, só um minuto, Nilton. Porque eu fiquei pensando que essa dificuldade de se pensar na realização do desejo é a condição própria do desejo como metonímico, né? Então, não tem nenhum objeto que satisfaça o desejo. Então, nesse sentido, o desejo sempre remete a gozo. E talvez a resposta que agora eu encontro é que desejo mostra a sua cara de gozo, né? Essa é a verdade do desejo que ele desconhece, é o gozo. O comentário aqui foi cara ou careta, não se sabe bem. Newton. Sobre essa frase palpitante que Graziela retomou, me ocorreu a seguinte pergunta e uma mínima resposta. Lembrei do Kernel seres Wesen, que é o âmago do ser, uma expressão freudiana. Kern, o seres Wesen, o núcleo, o osso do ser. E aí me ocorreu a pergunta: é, que kern, que kern palpita em carne? A resposta mínima é uma causa. Que kern palpita em carne? Uma causa. É uma resposta mínima e talvez a melhor. Interessante. É, eu não sei, eu fiquei aqui nessa conversação pensando numa música específica que me veio à cabeça que ficou repetindo na minha cabeça o tempo inteiro. É uma música de uma pessoa chamada Letucci. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é bem interessante. O nome é Lugar para Dois. Mas bom, o que veio na minha cabeça foi a. Hã? Não, óbvio que eu não vou cantar. Não, não irei cantar, fiquem tranquilos, eu não vou cantar aqui. Mas bom, veja só. O que aparece na música é onde ainda não fomos a lugar para dois e dá para a gente morrer um pouquinho. E bom, obviamente está falando de um espaço para que não existe, mas que se pode morrer, mas que se pretende alcançar. É, e aí o final da música é: no mundo só vim para querer, eu não sou mesmo zen. Bom, ficamos aqui hoje e nos encontramos então
na próxima semana com o Seminário de Formação Permanente. Obrigada, gente. Boa Zen. noite. Eu só vim para querer, não sou mesmo zen.